No texto que está na terceira carta de João, terceira carta de João é apenas um capítulo, né? E há quem diga que não é nem uma carta, é um bilhete, de tão pequenininho que é. Mas no verso de número 2 desta terceira carta que João escreveu, João expressa uma expectativa e desejo do seu coração, dizendo as seguintes palavras: amado. E ele estava se dirigindo a um líder da igreja chamado Gaio, e ele já havia no primeiro verso direcionado essas primeiras palavras, dizendo: ao ancião e amado Gaio, a quem eu amo em verdade. E aí nesse segundo verso da carta ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Esse é um texto muito precioso, e eu quero, a partir desse texto da palavra de Deus, quero convidar você a pensar comigo sobre a necessidade de cuidarmos da nossa alma. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo em que estamos impedidos de nossos relacionamentos no ambiente da igreja e extremamente limitados em nossos relacionamentos em todos os outros ambientes. Então, você que está fazendo faculdade, está tendo aula online, muitos irmãos estão trabalhando em home office, e aí você tinha aquela prática e aquela rotina de diariamente estar junto aos seus colegas de trabalho, de diariamente pegar um ônibus e andar pela cidade, e agora você está em casa trabalhando em home office, e isso tem gerado alguns conflitos na alma humana. Por isso esse texto da palavra de Deus é tão importante, porque a expressão de João para Gaio é: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E certamente a expressão desse verso de número 2, ele não é um desejo isolado de João a respeito de Gaio, mas é um desejo verdadeiro do nosso coração a respeito de todas as pessoas da nossa igreja, a respeito das pessoas que estão acompanhando os cultos online. Nós desejamos que você vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde. E talvez aqui seja algo muito significativo nesse momento, porque a pandemia trouxe enfermidade para tanta gente, de todos os lugares. As pessoas estão com medo da enfermidade, muita gente está muito longe do Covid, mas está com medo tremendo. E João está dizendo: olha, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde. Ah, meu querido, como nós desejamos que você tenha saúde. E é possível que neste momento eu esteja falando para pessoas que estejam enfermas, pessoas que estejam enfermas fisicamente falando, pessoas que estejam doentes mesmo. E nós oramos agora há pouco na sala de oração junto com o pastor Marco Antônio, pedindo saúde para algumas pessoas, pedindo que Deus restaure a saúde de algumas pessoas. E nós desejamos que você tenha saúde, nós desejamos que haja saúde na sua vida, na sua história, na sua família, que haja saúde na sua casa. Desejamos e oramos por isso. E se porventura alguém está doente, nós desejamos que toda enfermidade possa ser vencida em nome de Jesus, e que você possa desfrutar de saúde. Sim, é o que nós desejamos para a sua vida, para a sua casa, desejamos para a sua família.
Mas a última parte desse verso diz assim: assim como vai bem a tua alma. Ele diz: desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, mas que esse te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, tenha a mesma preocupação da saúde que está acontecendo na tua alma. E aí a minha pergunta para você, neste momento da nossa reflexão, é a seguinte: como está a tua alma nesse momento? Essa semana, nós fizemos aqui na igreja o teste do Covid para todos os funcionários da igreja, os pastores e os funcionários da igreja. E aí o laboratório veio aqui, tirou o nosso sangue para poder fazer a sorologia, porque a gente está voltando aos poucos aos nossos atendimentos, e a gente precisava verificar a saúde da nossa equipe de trabalho para que a gente pudesse então voltar aos atendimentos. Então a primeira coisa é: vamos verificar a saúde. E aí o laboratório veio aqui, tirou o nosso sangue para que a gente pudesse fazer o exame aí, para ver se estava todo mundo tranquilo com relação à Covid. E aí, entre o dia que o laboratório, que ele leva 24 horas para mandar o resultado, né? Entre o momento que o laboratório tirou o sangue até chegar o resultado, a gente fica assim: como que está? Como que vai ser o resultado? Já tive Covid? Não tive Covid? Vai dar positivo? Vai dar negativo? E aí a gente tinha aqui algumas torcidas diferentes, né? Alguns estavam torcendo para que desse positivo, porque aí a gente já ficava livre. Eu já tive Covid, já estou livre desse negócio, agora é bola para frente, olhar para frente, tal. Outro não, tomara que eu nunca tive, tal. Como? Mas medir a partir de um exame de sangue, se a gente está com colesterol bom ou ruim, se a gente está com o triglicerídeo bom ou ruim, se a gente está com Covid ou não está com Covid, se a diabetes está bem ou está mal, enfim, essas coisas são medidas de uma forma, através de um exame. Mas como é que a gente mede a alma? Porque o texto diz assim: desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Como é que a gente mede se a alma vai bem ou mal? Como é que a gente sabe se a gente está com saúde emocional? Como é que a gente sabe se a nossa alma está em paz? Se as coisas estão bem no âmbito da alma? Talvez no âmbito físico seja mais fácil a gente identificar se as coisas estão bem ou mal, porque são coisas mais concretas, práticas. A gente consegue enxergar isso de uma maneira mais fácil. Agora, como é que a gente faz com a alma? Como é que a gente avalia a nossa alma? Como é que a gente chega a essa conclusão de dizer que a nossa alma está bem? Eu não sei o que acontecia, mas João tinha certeza que Gaio tinha uma boa alma. A alma dele estava boa. E ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Se alguém tivesse de escrever alguma coisa a seu respeito, o que ele diria a respeito da sua alma? Algumas pessoas têm falado: pastor, o senhor está magrinho, né? Está fazendo atividade física, emagreceu, perdeu peso, que legal. Olhar para o físico, identificar coisas na nossa vida física, talvez não seja tão difícil. Mas como é que a gente identifica as questões da nossa alma? Como é que a gente pode saber se a nossa alma vai bem ou se vai mal? O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz assim: o mesmo Deus e paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto o apóstolo Paulo está sugerindo que nós devemos ter saúde em todas as áreas da nossa vida. Devemos ter saúde física,
devemos ter saúde mental, saúde emocional, devemos ter saúde espiritual. A saúde deve ser algo que nós devemos desejar para todas as áreas da nossa vida. O bem-estar da alma ajuda para que as demais áreas também possam ir bem. Agora, a palavra de Deus narra a história de uma mulher que, em um certo momento da sua vida, ela demonstrou que a sua alma estava muito bem. E é maravilhoso quando a gente consegue enxergar alguém e a gente dizer: fulano está com a alma pura, coração limpo, alegria, existe entusiasmo. E a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 15 do livro de Êxodo, que logo depois dos filhos de Israel atravessarem o Mar Vermelho a pés enxutos, Miriam, irmã de Arão, ela tomou na mão um tamboril, e a Bíblia diz que ela puxou a fila, e todas as mulheres saíram atrás dela também com tamboris e danças. E a Bíblia diz que Miriam falava e elas respondiam dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E diz a palavra de Deus que ela saiu no meio do povo, dançando e glorificando a Deus por aquela vitória tão grande, tão especial, que Deus havia trazido ao seu povo. Momento tão significativo, momento tão importante. E a Bíblia diz que aquele foi um momento de festa, alma lavada, como diria um certo personagem, lavada e enxaguada. Passou a pés enxutos, mas com a alma lavada, limpa, livre, feliz, numa festa extraordinária ao Senhor, pela vitória, pela manifestação da graça, da bondade do Senhor na vida do seu povo, naquela história, naquela circunstância. Mas, alguns anos mais tarde, por conta das experiências duras da caminhada pelo deserto, das circunstâncias tão terríveis que marcaram aquela trajetória, a alma e o coração de Miriam já não era mais o mesmo. E a Bíblia diz que, nesse segundo momento, ela estava com seu coração tão amargurado e entristecido, que ela se juntou a Arão, seu irmão, para falarem contra Moisés. E a Bíblia diz que colocou em dúvida a liderança de Moisés, provocando um mal-estar enorme no meio da congregação. E você pode ler isso no capítulo 12 do livro de Números. E foi exatamente nesse momento tão complicado, provocado exatamente por Miriam, a mesma que lá atrás cantou, dançou e reconheceu a grandeza do Senhor. Agora a palavra de Deus diz que Miriam estava murmurando, reclamando, colocando em dúvida a liderança do servo do Senhor. E a Bíblia diz que, a despeito de tudo isso, Moisés manteve o seu coração sereno. E é exatamente nesse contexto do capítulo 12 do livro de Números, que lá no verso de número 3 a Bíblia diz assim: ora, Moisés era um homem mais manso de todos os homens que havia sobre a face da terra. Porque se Miriam e Arão tivessem feito isso em outras épocas, a alma de Moisés não era tão mansa assim, e certamente as reações de Moisés seriam muito diferentes. Mas o que eu estou querendo trazer à sua memória é que a nossa alma, ela pode ser afetada pelas circunstâncias do deserto.
A nossa alma pode ser afetada pelas situações difíceis do nosso contexto. No momento da alegria e da vitória, a alma de Miriam estava leve, solta, livre. A alma de Miriam estava muito bem. Mas no decorrer da caminhada pelo deserto afora, por conta das lutas daquela travessia tão difícil, aquela alma que até então estava livre, leve, maravilhosa, agora demonstra algumas atitudes muito diferentes. Isso significa que estar bem hoje não é garantia de permanecer bem amanhã, se a gente não cuidar da nossa alma. Porque as circunstâncias de hoje são diferentes das circunstâncias de amanhã. As questões que envolvem a nossa vida hoje são diferentes das questões que envolvem a nossa vida amanhã. E há uma expressão na palavra de Deus que está na carta de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15, que a palavra de Deus nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando a nossa alma se permite infectar pela amargura, a palavra de Deus nos diz que nós nos privamos da graça de Deus. Quando a nossa alma se permite infectar pela amargura, essa amargura brota dentro de nós, traz perturbação para a nossa alma, e diz a palavra de Deus que nós acabamos contaminando o nosso ambiente. Quando a alma está enferma, o ambiente em que estamos inseridos acaba sendo infectado, acaba sendo contaminado, diz a palavra de Deus, pela enfermidade da nossa alma. Por isso, a expressão de João a Gaio é tão importante. Quando ele diz: amado, o meu desejo é que você esteja bem em todas as áreas, em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como bem está a tua alma. No desenvolvimento da vida cristã, nós precisamos cuidar da nossa alma. E eu entendo, queridos, creio que nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil que estamos vivendo, é um tempo em que nós precisamos cuidar muito bem da nossa alma, para que a nossa alma esteja em condição de desenvolver todas as outras áreas da nossa vida, a gente possa ter a alma em condição de nos dar possibilidades para que a saúde alcance todas as áreas da nossa vida. Eu gostaria de pensar em 3 coisas importantes neste momento de culto, sobre quais são as necessidades básicas de uma alma. Quais são as necessidades básicas da alma humana? E eu tenho certeza que essas 3 lições, elas serão muito importantes para a sua vida nesta noite. Primeiro, a nossa alma tem sede de Deus. Eu já li nesta noite a expressão do Salmo 41 e 42. Lá no início do culto eu li o Salmo 42. Mas agora eu queria ler o Salmo 143, verso 6, que diz assim: a ti estendo as minhas mãos, a minha alma, qual terra sedenta, tem sede de ti. Salmo 143, verso 6. A minha alma, qual terra sedenta, tem sede
de ti. Quando nós falamos de sede, a gente fala de uma sensação de necessidade, secura. Sede é um desejo veemente, uma ânsia, uma aflição. Quando o salmista diz, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus, está dizendo dessa aflição, desta necessidade desesperada. Precisamos de Deus. A nossa alma só vai estar bem se nós estivermos buscando na fonte que é o Senhor, e Ele é uma fonte inesgotável, todos os recursos para que estejamos em paz. Só Ele pode satisfazer as necessidades da nossa alma. O grande problema é que por conta dessa sede, dessa necessidade, desse vazio na alma humana, as pessoas tentam satisfazer a alma buscando coisas deste mundo. Então tem muita gente que vai tentar satisfazer a sua alma nos prazeres. Tem muita gente que vai tentar satisfazer a sua alma na busca pela fama. Tem muita gente que vai tentar satisfazer a sua alma na busca pelo poder. Tem muita gente que vai tentar satisfazer a sua alma na busca pelo dinheiro. Há muita gente que procura satisfazer a sua alma na busca de status social, de cultura. Há muita sede. E as pessoas querem satisfazer buscando muitas coisas deste mundo. Um pensador disse que, e se não me engano foi Billy Graham que disse isso, que o homem tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. E por ser do tamanho de Deus, só Deus pode satisfazer. Ainda que nós tentemos colocar tudo que existe no mundo para tentar satisfazer esse vazio da alma, esse vazio do coração, somente Deus é capaz de satisfazer esta nossa necessidade. Em segundo lugar, a nossa alma sente fome de Deus. Salmo 119, verso de número 103 diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. João capítulo 6, verso 35, declaração de Jesus, quando ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome. Assim como em relação à sede, a fome também é uma necessidade básica. E nós precisamos nos alimentar diariamente para manter a nossa saúde física. A nossa alma precisa da presença de Deus para a nossa saúde espiritual. Mas em terceiro lugar, e eu queria terminar a mensagem desta noite com esta declaração: a nossa alma precisa de descanso. É isso mesmo. A nossa alma precisa de descanso. Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus traz descanso para a nossa alma. Jesus traz sossego para o nosso coração. Jesus nos dá recursos espirituais para que nós possamos nos manter de pé no meio das várias dificuldades desse deserto. E Ele traz descanso para a nossa alma. No deserto, essas três necessidades, sede, fome e descanso,
Estas realidades do deserto só podem ser satisfeitas por uma provisão que vem da parte do Senhor para a nossa vida. Por isso, esse texto da palavra de Deus ser tão importante nesta noite. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Que você vá bem em todas as coisas. Desejo do nosso coração. Não é apenas o desejo de João para Gaio, mas eu posso dizer nesta noite, sem sombra de dúvida, amados, e aí, há tanta gente partilhando desse momento de culto, de adoração, amado, é para você essa palavra. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, desejo do nosso coração, assim como vai bem a tua alma. E se a tua alma não está bem, você vai encontrar em Jesus tudo o que é necessário, porque Ele supre a nossa sede, Ele traz provisão para a nossa fome e Ele traz descanso para a nossa alma, para que nós possamos atravessar esse deserto seguros em suas potentes mãos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus porque Ele cuida da nossa vida. Vamos agradecer a Deus porque nele encontramos sossego para a nossa alma. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai. Nós estamos com o nosso coração agradecido pela Tua palavra. Porque o desejo de João em relação a Gaio é o nosso desejo. Quando nós pensamos uns nos outros no ambiente da igreja, desejamos que a gente possa ir bem em tudo. Desejo do nosso coração, ó Deus, é que haja saúde física, que haja saúde relacional, que haja saúde profissional, que haja saúde financeira, que haja saúde emocional, que haja saúde espiritual. Senhor, traga saúde para o teu povo. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, seja em qualquer área da vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Restaura, Deus, a saúde do teu povo. Ó Deus, enquanto estamos vivendo aqueles momentos de alegria, de conquista, como no caso de Miriam, no momento em que acabou de atravessar o Mar Vermelho, a pés enxutos, tempo de celebração, a nossa alma está leve, cheia de entusiasmo, de coragem. Mas, ó Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, quando os nossos sonhos não são cumpridos na dimensão da nossa vontade, quando passamos por experiências de decepção, quando somos ofendidos, machucados, a nossa alma reage de uma maneira tão diferente. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir que as circunstâncias não tenham esse poder na nossa vida. Porque, ó Deus, nós não vivemos pelos olhos, nós vivemos por fé.
Por isso, ó Deus, nesta noite eu quero pedir que o Senhor abençoe a nossa alma, para que, ó Deus, sejam em circunstâncias boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, a nossa saúde de alma nos mantenha de pé em todos os momentos. Obrigado, Senhor Deus, pelo encorajamento e pelos desafios da Tua palavra ao nosso coração. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, continue conduzindo a nossa vida, para que em todo o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, possamos ir bem, conforme diz a Tua palavra, em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue conduzindo a sua história, como diz esse texto da palavra de Deus, para que você vá bem em todas as coisas.